Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal. Agora a nossa aula será para os 8º anos, tá? Peguem seus materiais para anotações, informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma e sua escola. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Lembrando a aula 10 de geografia. A partir de agora, nós vamos dar início à terceira unidade didática bimestral, ok? Então, o conteúdo da nossa aula será o trabalho, tipos e influência na economia, ok? Lembrando que não temos correção nessa aula, porque a aula passada vocês realizaram a avaliação da unidade. Então, a partir de agora, a gente dá início à terceira unidade. Primeiro, vamos para a origem, tá? O surgimento, a origem do termo, o nome trabalho. Em sua raiz, o termo trabalho é associado a dor e sofrimento. Por quê? A origem vem do latim tripalium, nome dado a um instrumento formado por 3 estacas de madeira, usado na antiguidade pelos romanos para torturar escravos e homens livres que não podiam pagar impostos. Com o tempo, o sentido da palavra passou a ser realizar uma atividade dura. Então vejam, associando o nome trabalho, na sua origem não é bonito, né? É relativo à dor, né? A sofrimento, a castigo. Olha aí, ó, essa imagem antiga aí, ó, de um homem quase crucificado aí com as 3 estacas, onde diz: bendito seja o trabalho, das graças ao Senhor. Então vejam como eles utilizavam esse termo trabalho para dor e sofrimento, tá certo? A escravos, a tipos de punição dados àqueles que desobedeciam às leis romanas, tá? Com o tempo, hoje a gente vê que ela mudou o sentido, né? Realizar uma atividade dura, né? Um esforço adquirido, mas na sua origem era isso aí, ó. O trabalho nas idades antiga e média. Vamos ver agora esses 2 períodos, né, da história, a Idade Antiga e a Idade Média. Durante boa parte da história ocidental, o trabalho foi considerado uma atividade depreciável, pois por muito tempo foi associado à atividade de escravos ou de pessoas consideradas inferiores na sociedade. Então vamos voltar lá na Idade Antiga, tá? Lá na Idade Antiga, até 476 depois de Cristo, por ali, ó. As civilizações antigas, por exemplo, o Egito Antigo, todo ele foi construído, né, pela mão de obra escrava. Olha aí, os escravos lá no Egito Antigo, né, o reino dos faraós, as pirâmides, as construções, as grandes cidades lá, eram construídas por mão de obra escrava. Então o trabalho era associado somente aos escravos, a classe pobre, miserável, que tinha que trabalhar. Tá? Aí sem nenhum tipo de recompensa. Só mesmo pelo alimento para sobreviver até morrer. Então olha aí como essas civilizações foram montadas através do trabalho escravo. Depois aí, ó, na Idade Média, já vem aí o período escravagista, né, da escravidão, onde os escravos também eram associados a mão de obra do trabalho, ao suor dado, né, sempre em classe inferior. Então vem aí a escravidão negra, todo tipo de trabalho era feito por eles. Nós temos aí imagens, principalmente aqui na escravidão do Brasil, onde os escravos eram levados para os canaviais, né, para os engenhos, acorrentados, né, com estacas no pescoço. E os senhores lá, né, dos escravos, né, dos engenhos, eles levavam isso aí. Tinha também a questão dos escravos que fugiam, né, o capitão do mato ia lá buscar esses escravos. Toda essa história de escravidão. Então o trabalho na sua origem é isso. É relativo à classe inferior, tá?
depreciável, como se só o pobre, só o escravo fosse trabalhador, né? Os ricos não trabalhavam. Na Idade Média, agora, o trabalho também era considerado uma atividade desprezada. A sociedade feudal era dividida em senhores, os donos de terras, e os servos, né? Camponeses, que trabalhavam em troca de moradia e proteção. Então, nesse período aí, era vigente o feudalismo, né? Um sistema econômico baseado na posse de terra, na propriedade das terras. O senhor feudal dominava os feudos, as terras, e o vassalo, né, a mão de obra servil, trabalhava para eles em troca ali de uma moradia, de um pedaço de terra, de alimento. Então, olha aí como era na sociedade feudal, né, a questão do trabalho. Essa divisão social já existia. Evolução do trabalho. Como é que esse trabalho vai evoluir, né, nos períodos? Já aí na Idade Moderna. Os conceitos de classe operária e burguesia industrial surgiram após a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Novas tecnologias como o tear mecânico, a máquina a vapor e a fiandeira hidráulica aumentaram a produção. Então nós temos aí uma sociedade agora industrial, onde o trabalho vai ser todo ele dividido através da indústria. Vai existir a classe operária e a burguesia patronal, tá? E a tecnologia vai ser fundamental para a evolução desse trabalho. Imagine, olha a primeira imagem. O tear mecânico. As primeiras máquinas, né, de tecido, de fábrica de tecido, para a produção de roupas, de vestimentas. Imagine a revolução, que foi isso aí, ó. O tear, né, o entrançamento de linhas para fornecer tecidos. Essa indústria vai crescer muito. Aí a imagem do meio. Aí a primeira locomotiva, como elas eram criadas, né, para chegarmos nos nossos trens hoje, tudo partiu daí, ó. As primeiras locomotivas para andar sobre trilhos, né, e escoar os produtos, transformar o espaço e produzir mais, né, e levar produtos para outros países. E também a produção de manufatura dos artesãos, mudando para a indústria. Agora tudo vai ser modificado aí, olha, a indústria, o surgimento da indústria, a produção em massa, né? As indústrias de carros, né? de produtos, tudo isso vai ser evoluir através da revolução industrial. O trabalho no século XXI, agora atualmente. Com o tempo, as formas de trabalho sofreram diversas mudanças em função da evolução das tecnologias, do conhecimento humano e também das necessidades que foram surgindo com o aumento da população. Então, com o passar do tempo, o trabalho agora passa a ser fundamental. Novas classes, novos postos de trabalho a todo dia vão surgir, e essa evolução, né, vai de acordo com o aumento da população. Quanto mais a população aumenta, mais ela precisa de produtos, mais ela precisa de serviços, e esses serviços são oferecidos pelo trabalho, né? E pelos cargos ocupados por esses trabalhadores. Então nós temos aí uma infinidade de trabalhos, e a cada dia aparece mais, de acordo com o avanço da tecnologia, né? Tem os trabalhos privados, tem os trabalhos, os serviços públicos, né? Os servidores, tudo isso. Essa junção forma o trabalho no século XXI, essa diversificação de postos de trabalho. Diversidade de trabalho pelo mundo. Vamos ver agora um pouquinho, né, dessa diversidade pelo mundo. Cada país tem suas próprias leis, que regulamentam a atividade trabalhista, bem como uma cultura que está, de certa forma, associada à maneira como as pessoas trabalham. Por exemplo, olha aí um tema até polêmico, essa primeira imagem, crianças trabalhando. Aqui, com certeza, não pode, né?
é contra a lei. Mas tem países que é legal, que as crianças não têm essa obrigatoriedade de estudar. Elas podem trabalhar, né? Independente da idade. Principalmente países do Oriente Médio, alguns países africanos, isso acontece. Crianças que já começam a trabalhar aí, não têm nem oportunidade de estudar, países pobres. Então elas já começam sua vida já sabendo o que é trabalho, 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 tá? Isso vai cortar benefícios na sua vida, vai impedir sonhos, né? Vai impedir carreiras, tudo através dessa legalização. Países mais pobres, sem leis, né? Isso é uma destruição na questão humanitária. Essas crianças, elas nascem nesse sistema e não sabem nem por que estão fazendo aquilo e vão acostumando, né? Isso é um absurdo para a humanidade. Aqui no Brasil, né, nós temos, é ilegal, né, a criança de menor trabalhar. Sabemos que o lugar da criança na escola é aprendendo, fazendo seu futuro. Isso sim, isso é fundamental. O lugar é estudar, né? O caminho é estudar. Alguns aí vão dizer, mas professor, eu posso ajudar meu pai ou a mãe? Claro, isso sempre aconteceu, como acontece até hoje. O que não pode é impedir, né, barrar os direitos que a criança tem no seu horário de estudo e procurar melhores condições de vida. Claro que isso vai partir também de políticas públicas. Aí entra o Estado, né, o governo público, ações públicas, né, sociais e assim vai. Mas sabemos que cada país tem sua cultura e suas próprias leis. Por exemplo, os países desenvolvidos, né, como Japão, Coreia do Sul, Suécia, eles vão ver, tem crianças que já aprendem essa questão profissional, tecnológica, desde cedo. Por quê? Porque a tecnologia lá é muito desenvolvida. Então as crianças no seu estudo eles já estão vivenciando aquela alta tecnologia. Então enquanto países têm crianças com a enxada na mão, carregando materiais pesados, suando, outros estão mexendo ali com robótica, com tecnologia avançada, com um futuro aí de tecnologia bem mais próspero do que os outros que não têm. Então o local de vivência influencia muito no futuro das crianças, com certeza. Temos também aí a agricultura familiar também, ó, onde as crianças aprendem com os pais o cultivo da terra, a produção de alimentos e vão se tornar também agricultores para produzir alimentos para o restante da população. Fundamental. Sem eles, não teríamos alimentos. Então veja que diferença de culturas, né? De um local para outro. Trabalho no Brasil. Os diferentes tipos de trabalho são classificados de acordo com seus contratos, legalidade ou não, e formalidade. Inicialmente, eles podem ser classificados em dois grupos, sendo os trabalhos formais e os informais. O que é isso, professor? O que é trabalho formal e informal? Então vamos ver, vamos tirar essa dúvida agora. Trabalho formal, o que quer dizer isso? Ó? Consiste no emprego que garante ao empregado assinatura da carteira de trabalho de acordo com a CLT, tá? Que é a consolidação das leis trabalhistas. E benefícios como vale alimentação, transporte, férias, 13º, fundo de garantias e outros direitos, tá? Esse é o chamado trabalho formal, tão procurado, tão almejado pela população, né? Cada dia mais difícil. Nós sabemos a questão do trabalho formal, existe toda uma qualificação, né? A exigência só aumenta, né? Para a nossa carteira de trabalho ser assinada, que é essa carteirinha aí, ó, azulzinha que todo brasileiro vai ter, acho que a partir dos 16 anos. Já pode tirar. Temos aí, ó, por exemplo, os fabricos, né? Essa grande indústria têxtil. Inclusive a nossa cidade é um grande polo de costureiros e costureiras, também com carteira assinada. Isso vai gerar uma renda
para a localidade, esse dinheiro vai circular, né? Essas famílias vão construir, já vão mexer com outros setores e assim vai. A construção civil nem se fala, é um dos ramos que mais emprega no mundo, né? E no Brasil também. É a carteira assinada, a construção, essa indústria que faz crescer e evoluir a urbanização, né? O crescimento das cidades. Então isso é um pouco do trabalho formal. Agora o trabalho informal, professor, informalidade. Ó. Já o trabalho informal é aquele que ocorre quando o empregado não possui registro na carteira de trabalho e, consequentemente, também não recebe os benefícios determinados pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, lembram? Então vejam, é um trabalho como qualquer outro, só que ele não vai receber diretamente os benefícios que a carteira de trabalho ia lhe oferecer. Então, é um trabalho mais informal, mais autônomo, onde eles mesmo produzem o seu lucro, o seu dinheiro, né? Vai depender do seu tempo de serviço, da sua qualidade, dos seus produtos, e assim vai. Apesar de ser bem popular, o trabalho informal conta com alguns inconvenientes, como dificuldade para acesso à aposentadoria. Por exemplo, se esses trabalhadores informais eles não pagam regularmente, não é, os seus impostos, a sua guia de previdência, eles vão ter mais trabalho para poder se aposentar, porque eles não são contribuintes ativos. Mas alguns conseguem ainda pagar individualmente, fazer suas guias, né, de previdência para não ter problemas lá na frente com a sua aposentadoria. Tá certo? Então isso é um pouco do trabalho informal. Olha aí, ó. O vendedor na praia, o ambulante, o vendedor da feira aqui na nossa cidade, ó, quantos temos, não é? É o trabalho informal. Eles ali estão procurando vender e fazer seu lucro, fazer o seu próprio salário. Tipos de trabalho. Vamos ver alguns tipos de trabalho aqui, ó. Por exemplo, o autônomo. O que é isso, professor? Sua mãe, seu pai pode ser autônomo e você não sabia. Então, autônomo o que é? O trabalhador autônomo, por sua vez, é aquele que presta serviços por conta própria e garante a sua renda mesmo sem qualquer tipo de vínculo empregatício formal. O autônomo é remunerado pelo trabalho que presta ou do lucro dos produtos que vende. Então, veja, quem aqui não conhece, né? Pessoas que têm aí barraca de lanche, né, nas ruas por aí, eles aí são autônomos. Eles estão aí fazendo seus produtos, vendendo para ter uma lucratividade. Então isso é chamado autônomo. Pessoas que começam a fabricar produtos em casas, né, famílias, e começam a vender, né, a domicílio. Outros já vendem agora até pela internet, com entrega a domicílio. Tá? Então isso aí são autônomos. A manicure, a cabeleireira que atende a domicílio, que vai à casa dos clientes, né, vender o seu trabalho, né, receber o seu dinheiro, isso tudo aí é um serviço autônomo. Trabalho voluntário, olha que lindo, preste atenção. Ó. É aquele em que a pessoa presta os seus serviços livremente, sem receber dinheiro ou outra forma de remuneração em troca. Geralmente, esse tipo de trabalho é prestado para instituições sem fins lucrativos, igrejas, ONGs, etc. Olha aí um trabalho que eu tiro o chapéu e a gente tem que aplaudir, né, o serviço voluntário. Veja aí na primeira imagem, pessoas que têm um bom coração, que se vestem de palhaço aí quando podem e vão visitar pessoas doentes, inclusive crianças, né? Isso acontece muito nos institutos aí do câncer infantil, em Caruaru tem, onde eles vão visitar e dar um pouco de alegria e de esperança a esses doentes, né? Essas pessoas que estão enfermas, para melhorar o seu dia, né? Melhorar a sua saúde. Isso aí é um serviço, um trabalho voluntário que a gente tem que aplaudir, que serve de exemplo para muitos e muitos que recebem um salário e não prestam um bom serviço. Pessoas que não estão nem aí, só querem saber do salário, não trabalham com amor. Então,
Esses voluntários são exemplos que, sem receber nada, vão levar vida, saúde e esperança. Outros casos aí, ó, países muito pobres, localidades sem acesso à educação, professores voluntários, olha aí, educadores que se dispõem a morar nesses locais para levar um pouco de educação, de conhecimento a essas vilas e cidades aí, ó, pobres, educando, alfabetizando essas crianças sem receber nada, só pelo amor e a vontade de transformar. Então que sirva de exemplo para muitos que têm salários altíssimos e não fazem com amor, né? Não prestam um bom serviço à sociedade. São exemplos a serem seguidos. Empresário e empreendedor também é um tipo de trabalho. Por exemplo, muita gente pode até achar estranho, mas ser empresário é também uma forma de trabalho. Afinal, ele presta seu serviço à sua própria empresa. E como tal, também é remunerado por isso. O patrão, né, o dono do comércio, o empreendedor, ele também é um funcionário da sua empresa. Lá nos contra-cheques que ele assina, também tem um contra-cheque com o nome dele, onde ele assina porque ele também é um contribuinte e vai servir lá para a sua aposentadoria, tá? Muito embora o lucro fique para ele, mas ele também vende seu serviço à sua própria empresa. Também é um tipo de trabalho, ok? Formal ou informal, não importa. Trabalho doméstico, olha aí, ó. As mamães de vocês, muitas aí, né, tem esse trabalho, os papais também, independente do sexo. É um trabalho aí que tem que ser compartilhado. Não existe ajuda, e sim compartilhamento, né, dos serviços. É aquele realizado em casa, nas atividades cotidianas, seja nas tarefas de limpeza, preparo das refeições, organização da casa, cuidado com os filhos, dentre outras atividades, tão comuns e tão necessárias na vida de todas as famílias. Aí eu tiro o chapéu para as donas de casa, né? Trabalho doméstico, onde elas têm que trabalho aí duplo, triplo às vezes, tomar conta da casa, dos filhos, ainda a questão de ajudar o marido, né, nas contas e assim vai. Então, olha aí que trabalho importante. É o trabalho doméstico, não é assim? O marido e a mulher compartilhando o trabalho na casa. Não tem essa de o marido ajuda a mulher. Não, não ajuda, porque ele vive ali. Isso aí é compartilhado. Então é um serviço que tem que ser compartilhado. Então eu tiro o chapéu também para essas guerreiras que fazem tudo. Outras que trabalham durante o dia e chegam em casa vão ter que trabalhar também no serviço doméstico. Muito fundamental, importante para o funcionamento da sociedade e das famílias. E essa mensagem aí, né, da Madre Teresa de Calcutá, relativa ao trabalho, onde ela diz, ó, por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Essa mensagem de Madre Teresa reflete muito bem ligado ao trabalho. Todo trabalho é importante. Todo trabalho é fundamental, tá certo? Independente do cargo ou do salário. Contanto que se faça com carinho e principalmente com honestidade. Se você faz com honestidade, com amor, todo o seu trabalho será, sem dúvida, recompensado. Então, aqui nossas referências. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.